A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Tu vais falando destes pormenores, o Salazar, por exemplo, que nunca foi em nenhuma exposição estrangeira, mandava uma estátua dele em corpo inteiro para representá-lo. Isto é engraçado, ou seja, Salazar nunca viajou, sabemos. Sim, e saltou uma vez de avião e não gostou. O que é que viajava era a sua estátua, portanto Exato. as pessoas só conseguiram ter esta imagem em forma de estátua. E ele não queria ir. Hoje acolho a historiadora Anna Rita Gori, uma investigadora luso-italiana que nos tem ajudado a olhar para o Estado Novo de uma forma diferente. Não apenas pela política pura e dura, mas pelo espetáculo, pela encenação, pela imagem que o regime quis construir de si próprio. Foi a comissária da exposição O Espetáculo do Poder, Política e Exposições, 1934-1940, que esteve há 3 anos patente no Pavilhão dos Descobrimentos, fruto de uma década de investigação, que agora sai em livro, editado pela Tinta da China, onde mostra bem como as grandes exposições nacionais e internacionais foram usadas como verdadeiros palcos de propaganda. Entre pavilhões, cartazes, arquitetura e encenações cuidadosamente pensadas, Anna Rita Gori revela-nos como o poder também se constrói com luz, estética e narrativa. Vamos tentar perceber com ela como Salazar e, sobretudo, António Ferro transformaram exposições em instrumentos políticos. Olá, Anna Rita, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Olá, boa tarde, Boa tarde, bom dia, boa noite. A que horas dependendo as pessoas ouvirem? Dependendo que as pessoas ouvirem. Exatamente. E obrigada pelo convite, é uma joia estar aqui. É muito bom. Tu és... como é que se chama a localidade onde tu nasceste, ali na Toscana, muito perto de Florença? Como é que se chama? Eu nasci numa aldeia muito pequenina, que chama-se Penna. Penna? Só Sim, assim? P-E-N-A? P-E-N-N-A. Ah, ok. Que quer dizer caneta em português. É, exatamente, ao correr da pena. Exatamente. E esta aldeia... Nasceste em casa? Não, já não sou da altura em que se nascia em casa. Mas tinha um hospital ou uma clínica? Não. Então... Os meus pais nasceram em casa, por exemplo. Ok. Não. E já tínhamos o hospital no Vale, mas pronto, não é na aldeia. A aldeia são somos 500 pessoas mais ou menos, somos todos primos. Todos se conhecem os outros? Sim. É mesmo, sabes aqueles postais da Toscana? Sim. Com a aldeia medieval, é aquela. Sim, e depois de toda aquela terra, a Toscana é de facto, eu fiz percorridos de carro por aquela terra, desde os típicos São Gimignano e assim fora. Sim. Fui muito feliz em Siena, onde foi a tua universidade, e onde existe, para mim, a praça mais bonita do mundo. A Praça do Campo. Do campo, onde é o pálio e onde é aquilo tudo. É a corrida do ficar ali sentadinho, naquela declive, a comer um geladinho, aquilo é a praça, para mim, mais bonita do mundo inteiro. E Florença, ainda agora vieste lá há pouco Sabes que tempo. aquela praça é feita de forma que cada pessoa, em cada lugar esteja sentado de pé, pode ver a praça toda. Pois é. Porque foi pensada pela corrida dos cavalos. Não sabia, sim, mas que acontece em agosto, no princípio de agosto, com os bairros todos a lutar com eles, os lenços, eu trouxe lenços lá, aquilo é ferranho, aquilo é corrido, é loucura. É a loucura total. É loucura total. Mas e, por exemplo, as pessoas, antigamente, já agora não é assim, mas antigamente, imagina, se uma pessoa queria casar com uma pessoa do outro bairro, devia pedir, da Áquila ou da Lupa, ou whatever, devia pedir autorização. O quê? Ao um principal do bairro? Ao principal do bairro. Engraçado. E também, imagina, nascia uma criança, onde é que a criança era batizada. Exato. Isto era uma luta na família. Que engraçado, não podia escolher outra igreja ali perto, ou mais bonita. Porque ou não. cada bairro tem a sua igreja. Exatamente. Que engraçado. Bom, então é mesmo a bairrista ferranho. Super bairrista. E levam aquilo muito à sério. Antigamente devia haver mortes e assim, com rivais, de jóqueis rivais de... Imagino que sim. Mas de facto é muito bonito. E aconteceu uma coisa extraordinária. Tu não eras nascida, foi para aí há 40 anos, fui com a minha mulher. Chegámos em agosto, no dia a seguir ao palio, ainda estava aquilo com areia e tudo, mas estava lindo, ficámos ali. Não foi a única vez que eu lá fui, mas amei aquilo, fiquei logo apaixonado à primeira vista. E lembro que ficámos num hotel, não tínhamos marcado nada, e fomos a um hotel, já não deve existir, mas era um palácio enorme que estava dividido com hotéis, e o nosso quarto era maior que o meu T2. Era uma coisa gigante, um palácio transformado em um quarto. Hoje deve ser tudo institucionalizado e tudo, mas uma coisa linda, muito perto da catedral, num sítio fabuloso. Eu fiquei apaixonado por Siena, de facto. É de facto uma cidade muito bonita.
Agora, Florença, teve cá outro dia o Carlo Francini, que ele é o diretor do Centro Histórico de Florença. Teve cá no âmbito da ARPA, da Bienal Ibérica do Património Cultural, que veio falar ele é gestor do Centro Histórico de Florença, desde há 20 anos, que tem anualmente 15 milhões de turistas, o turismo massivo, e vai falar sobre essa massificação do turismo. O Airbnb que ajudou imenso, e portanto não é... Os tuk-tuks eles conseguiram banir dos centros. Sim, mas eu passei, por exemplo, eu já moro em Portugal desde 2009. Sim, já portanto, eu lembro-me quando Portugal não estava invadido por turistas. Sim. Mas o que é que está a passar agora em Portugal? Eu já passei em Florença e em Siena, tipo, esta invasão... Exatamente, maciça de gente. Por exemplo, no centro da cidade de Florença já não mora mais ninguém. Sim. Eu lembro-me que consegui passar um dia muito sossegado em Florença, como é que eu conhecia quando eu era criança, só na altura da Covid. Pois, claro. Porque não havia ninguém, não havia turismo, portanto foi fantástico. Exatamente. Embora tivesse tudo fechado, mas a cidade era lindíssima, pá. Adoro a ideia de que tu seres pequenina e estás numa escola onde as classes eram todas juntas na mesma sala. Sim. E no total eram 6 alunos. Éramos 6 alunos. E, é lindo isso. E tipo, era só uma professora com 6 alunos que eram de todas as classes. Todos os primeiro, segundo ano. Sim. Portanto, imagina, havia quem começava a ler e escrever, quem já estava na quinta classe. Avançada. Ecologia, sim. Porquê é que foste estudar? Qual era a paixão que te movia? Porque quer a família do teu pai, quer a tua mãe, tinham assim, quarta classe ou quinta classe e acabou. Sim. Foi a primeira licenciada à série. Sim. Depois, aliás, a primeira doutorada. Exatamente. Fizeste a licenciatura, o mestrado e o doutoramento, depois tudo da Universidade de Siena, em História. Sim. Mas conseguiste, tinhas essa paixão. Porque que paixão é que te movia para ir estudar e querer saber mais e pela história? Eu supostamente devia ir em medicina. Ok. Acabei... Eras boa aluna? Eras muito boa? Era boa aluna, sim, era boa aluna. E gostava, tinha estas duas hipóteses, eu ir para a medicina ou ir para a história. E depois fui ver a faculdade de medicina e pensei, eu não vou passar os próximos 4 anos aqui. Depois olhei para o meu quarto, para as leituras que eu estava a fazer, para os filmes que eu estava a ver, para os DVD, à altura estavam os DVDs, e era tudo de história. Pensei, talvez eu vou fazer da minha paixão o meu trabalho, a minha vida. E se isso vai acontecer, vai ser espetacular. Seguramente, exato. E afinal consegui. Olha, e porquê a história, concretamente a história contemporânea? Porque o teu interesse nasce do território onde tu nasceste. Portanto, havia zonas muito marcadas pelos massacres Sim, então, por enquanto, fascistas. eu sou na altura não era tão comum ser filhas de pais já com uma idade, ou seja... quando eu nasci, o meu pai já tinha 45 anos e a minha mãe 40. Normalmente eram os pais mais novos, sim. Na altura, numa aldeia, tipo, isto era completamente estranho. Nunca visto, quase. E o meu pai contava-me as suas histórias de quando era criança e passou a guerra pela Segunda Guerra Mundial, etc. E depois, o nosso vale foi muitíssimo afetado pela passagem da frente e dos massacres do fascismo e do nazismo. Portanto, eu cresci mesmo rodeada com este tipo essa herança, digamos, essa memória, não é? Com esta memória muito forte em relação também aos fascismos. Claro. Ou seja, ao que ponto podem chegar os regimes autoritários. Exatamente. E, portanto, pensei que isto... tenho que estudar mais como é que isto funciona, aprofundar. Exato, tu querias mesmo compreender como é que funcionavam os regimes fascistas, os seus mecanismos de propaganda, como é que conseguiram mobilizar e moldar as consciências. Isto é extraordinário. Até porque, Ana Rita, infelizmente vou dizer isto, hoje em dia nota-se um bocadinho este ressurgir. Estamos numa altura muito perigosa em que fascismos, populismos, fundamentalismos estão outra vez sobretudo, também estamos a ver, sobretudo, outra vez, a manipulação da informação. Sim, muito. Ou seja, passar mensagem através também do espetáculo. É uma nova propaganda, podemos dizer isso. Claro. E com as redes sociais, parece uma banalidade, mas não é? Com as redes sociais, tudo isso está a ganhar muita mais força e também é um diferente... Nos Estados Unidos... também um outro espetáculo do poder, ou seja, e estamos a ver uma manipulação das informações com a que chamamos agora fake news, na altura chamava-se propaganda. Pronto. Exatamente. E que é perigoso. E é também outras coisas que eu gosto muito... o nosso trabalho não é só ir nos arquivos, é também passar esta mensagem. Exatamente. Essa divulgação é super importante, até porque é importante saber a história. Ninguém aprende... Para não se repetir os erros, estamos sempre a dizer isto, mas é importante saber a história, para onde é que vamos, e às tantas, eu acho que tu, então, que aprofundaste muito, tiveste pelo menos uma década a preparar para esta exposição e este livro, nos arquivos todos onde estiveste mergulhada, deves pensar, isto é um déjà vu. Eu já vi coisas parecidas, estão a acontecer agora, coisas que eu estudei há 70 anos, já há 80, é impressionante. É impressionante. Por exemplo, os cartazes
os cartazes, os discursos, uma certa retórica, o uso do passado como forma para legitimar. Isto é os nacionalismos. O nacionalismo, mas é mesmo uma ideia. Mas é mesmo uma ideia de usar o passado para legitimar a política que está a voltar muito. Afugentar os refugiados, afugentar os de fora, os que são diferentes. O inimigo, é também isso. Mas por isso é que é importante estes programas e estes cursos e estas exposições, Ana Rita, porque só odiamos aquilo que não conhecemos e, portanto, a informação é muito importante. É fundamental. E também é por isso que eu gostei muito da ideia de fazer esta exposição no Padrão. Sim, que era um símbolo, era o sítio ideal para fazer essa exposição. Que era um símbolo do Estado Novo. As exposições do Estado Novo, exatamente. Por enquanto, porque era uma meta-exposição. Ou seja, é fazer uma exposição dentro de um monumento-chave da exposição do mundo português. Do mundo português de além do fato que seja a versão reconstruída nos 60. Exatamente. Mas era também pensar que queria trazer uma mensagem com isso, e a Margarida Cole, que é a diretora do Padrão, foi fantástica nisso. 5 estrelas, pensar que tínhamos que passar esta mensagem. Devia ser muito clara. Esta não é uma exposição saudosista, obviamente. Sim, claro. Mas é passar a mensagem que tudo isto cumpriu aconteceu. Uma missão, era para mudar as consciências, Totalmente. Convencer as pessoas, e lá fora também, convencer os estrangeiros. E às vezes, por um lado é violência e por outro lado é o brilho. Sim. Ou seja, como é que funcionava, é o que digo sempre aos meus alunos, como é que isso funcionava? Por um lado era a violência, era a repressão, era a censura, as PIDs, mas por outro lado era também dar esta ideia de brilho. Exato, o vinho do Porto e as sardinhas e as marchas populares e o Galo Barcelo, tudo que o António Ferro inventou, não é? Tudo. Um homem extraordinário, António Ferro, que tu falas aqui, é impressionante o homem que ele foi, a figura que ele foi, figura-chave. Mas de facto é bom passar esta mensagem e as pessoas perceberem o que aconteceu, e naquele sítio de facto era o ideal. Tu, e eu lembro quase da tua relação, porque tu estudas muito, estiveste em Itália também, nos Estados Unidos, a investigar. Salazar tinha esta fotografia do Benito, il Duce, e Benito Mussolini na secretária, meu amigo Benito, e há uma fotografia dele à secretária, e depois mais tarde, quando depois Duce foi executado, digamos assim, com a sua mulher, noiva, amante, então o Salazar mudou a fotografia por do Cardeal Sergera, seu amigo de Coimbra, seu colega, pronto. Mas tu vieste para Lisboa então em 2009? Sim. Pronto, era o teu plano B. Sim. Que acabou por... virou A. Acabou para ser a minha vida. Concorrida a Paris, é isso? Sim, porque na altura eu fiz uma candidatura para uma bolsa durante o meu doutoramento. Eu tinha escolhido Paris porque tinha estudado 8 anos francês, gostava muito daquela historiografia e pensei, vou pôr Portugal como segunda opção. Sim, exatamente. Porque na altura ninguém escolhia Portugal. Sim, Portugal não era ainda a meca dos Erasmus e não havia esta coisa, não é? Nada. Estamos a falar há 17 anos, bolas. Sim, e depois quando ganhei, imagina, as pessoas na aldeia perguntavam-me se eu falava espanhol. Quer dizer, não, porque tu não vais na Espanha. Não. Lisboa é a capital de Portugal. É lá ao lado. Sim. Não precisas saber o espanhol. E o que é que te quer dizer muito sobre quanto Portugal era conhecido na altura? Exatamente. Quer dizer, também... Nós estávamos orgulhosamente sós, como tu sabes, o Salazar. Sim, mas também tem a ver com... Nas cidades, claramente, Portugal era conhecido e Lisboa era conhecida, mas pronto. Sim. Mas, e acabei para vir cá. Até houve uma secretária que te sugeriu o Instituto de Ciências Sociais. Sim. É muito bonito, vais gostar imenso. Tem uma boa biblioteca, tem um bom ambiente. Porque... Uma secretária, eu gosto muito desta... Vamos fazer homenagem a esta secretária que isto é importante. Sugeriu-te e acertou. Porque ela conhecia o reitor, o diretor? Não, o senhor que fez a biblioteca do Instituto Europeu em Florença, que ajudou a constituir a biblioteca daqui. E portanto disse, conheço muito bem, vai no ICS, vai adorar. E de fato, curiosamente, o meu orientador na altura foi o Rui Ramos. Ok. Rui Ramos, pronto, nosso acionista, e também tem este nosso, e o resto da história, que tu também gostas tanto, e aliás tem trabalhos contigo, já colaboraste com ele. Muito bem, chegaste, apaixonaste pela cidade, e de facto o Instituto de Ciências Sociais que fica ali, aqui perto, bem perto da cidade universitária, onde tem antropologia, ciência política, economia, geografia, psicologia social e tal, é um grande instituto. Tornaste investigadora. Depois comecei a trabalhar com António Costa Pinto, comecei a trabalhar com outros colegas que trabalham sobre o Estado Novo, e apaixonei-me por isso. Incrível. E comecei a pensar, há muitas coisas, porque na altura, quando eu cheguei, havia os grandes nomes da historiografia portuguesa, tipo o Fernando Rosas, o Luís Turgal, e comecei a pensar, mas isto é uma historiografia muito política. Sim. E há muitas coisas ainda para fazer sobre a cultura. E pensei, isto é o meu nicho.
Sim, porque aqui não há muita gente a fazer sobre isto, ou quase ninguém. Não, quer dizer... Exatamente, sim. E isto é uma coisa... E investigaste à série, quase uma década para primeiro sair a exposição que preparaste, e depois o livro. Um grande risco e um grande salto da exposição. Por isso é que tu também louvas aquelas pessoas que acreditaram em ti, que não conheciam de lado nenhum. Eu queria fazer uma exposição sobre isto e disseram, ok, então vamos a isso. Foi mesmo assim. Eu queria... É extraordinário. Nem sequer tinha nome a exposição. Não. Eu sempre fui ver exposições realizadas no Padrão. Porque são giras. É uma escala pequena. É uma escala pequena. Depois tem sempre este olhar de desconstrução da mitologia salazarista. E tem muito a ver com a arquitetura, que é uma coisa que eu gostava de ser arquiteta, mas não consigo desenhar. Sim. E fui lá mesmo... O não está garantido. Vamos perguntar. Mesmo sem cara. Sim. E fui lá dizer, numa visita guiada, e estava lá a Margarida, eu disse-lhe, como é que se faz aqui para fazer uma exposição? Quem é que tenho que falar? E ela, eu sou a diretora. Ele disse, ok, então vou enviar uma proposta. E a proposta foi aceita, ela gostou muito da proposta. É giríssimo, é importante. Sim, e a partir daí eu pensei... E agora como é que eu faço? Exato, como é que se monta uma exposição? Era do primeiro, não tinhas montado nenhuma, nunca? Nenhuma. Mas felizmente uma colega do doutoramento, que é uma amiga muito querida, que é a Michelangela Di Giacomo, ela é curadora no Museu Italiano. Okay. Portanto, logo a seguir que eu recebi... Não é aquele de Veneza, não sei o que é do Museu da Cidade. Chama-se M9. M9, sim. E logo a seguir de receber... Que ela foi muito importante, dás um agradecimento a ela também. Logo a seguir do telefonema da Margarida, liguei a Michelangelo e disse, Miki, tenho um problema. Aiuto! Tenho um problema, tenho que montar uma exposição em tipo 4 meses. Sim. Ajuda-me. E ela disse, ok, então vamos fazer isso. E ela tratou toda a parte... Tens boas amigas, vês? Tenho. Mas a parte toda, e é importante porque tu trouxeste muita coisa. Sim. Esta tua exposição tinha 200 objetos entre as paredes, e depois eram duas partes separadas, e as vitrinas, aquelas ilhas também. E há objetos e mas imagens. Mas é muito maior do que as exposições que eu tenho visto lá. Tinhas muito mais coisas. São 4 vezes mais do que normalmente. Do que o habitual. Porque estava tão apaixonada que não conseguia parar. Tinhas muito material. E isto é muito visual, este material. E também não é fácil ter isto. São fotografias de arquitetura, muitas. Sim. Portanto, e vem de vários países, não são só de Portugal, são de Itália, e aqui esta minha amiga foi fundamental. Sim. Mas a Sofia Diniz, do Padrão, fez um trabalho fantástico. A imagem que vem de Paris, a imagem que vem de Nova Iorque, de Amsterdão, de Moscovo. Que giro. De todo lado. Pois, porque a influência dos soviéticos foi muito importante nesta altura também, neste visual, nesta propaganda visual. Foi. Porque quando nós pensamos, e voltamos à ideia da fotografia do Mussolini, da secretária do Salazar. Quando nós pensamos sempre que o Estado Novo, quer dizer, pensamos sempre, há uma tendência a pensar que o Estado Novo foi quase uma cópia do fascismo italiano. Isso não é. Pois não. Não é. É muito original. Sim. É muito original e até conseguir influenciar outras ditaduras, por exemplo, no sul da América, Sim. por exemplo, no Brasil. Sim. E se nós vamos olhar, por exemplo, a correspondência do António Ferro com o Leitão de Barros, há uma carta engraçadíssima que eu adoro e descobri por causa de uma tese da Natasha Revés, onde é que o Leitão de Barros diz ao António Ferro, temos que fazer uma gráfica, não só como os italianos, mas também como os russos. O grafismo. Sim, um grafismo. Sim. Foi mesmo, falou nisso. Falou mesmo nisso, porque eu tinha a ideia porque é muito semelhante. Sim, mas depois nós percebemos, e tu falas disso, percebemos essas influências. Percebe-se, mas não tinha a prova rainha. Não tinha prova rainha. Alguém assim, dizer mesmo, olhem para as coisas deles que são, podemos usar isto. Portanto, nós sabemos que há essa circulação, que é interessante, porque pensamos sempre que é uma coisa entre fascismo de direitas, mas afinal os artistas são muito mais têm uma rede e abertos. Sim, tem uma rede muito maior do que só aquele nicho cingido Sim. Muito bem, as tuas áreas de investigação têm a ver com os regimes autoritários de direita, claro, diplomacia cultural, estas, como tu chamas, as estratégias soft power e de diplomacia cultural de Portugal, também nos Estados Unidos, entre 33 e 74, e a Revolução, a área onde atualmente és investigadora, deste projeto ainda é financiado pela FCT, que é este o Export. Este nome é giríssimo, Export, faz lembrar ex-Portugal, como exportar. Exatamente. Muito giro. E também és... este também foi o meu colega sugeriu. Eu sou péssima com os títulos. Ok. Sou péssima, não consigo. Mas está muito giro. Porque, por exemplo, como é que estávamos a dizer? A exposição era para chamar-se de uma outra maneira, que era Até Belém. Até Belém, pois. Que não faz sentido nenhum, não tem muita graça. Podia ter a ver com o Presidente de Nata. Sim. Até Belém foram melhores que estes.
Estás a ver? Mas não era vendável. Não era vendável, assim. não era um brand. Tem o título certo, que é o espetáculo do poder. Foi a Margarida. Margarida Cole. Foi a Margarida Cole a dizer, mas isto o que é? É um espetáculo, de fato é um espetáculo. Depois vamos a falar de espetáculo, bastidores, não sei o quê. Exatamente. Então é um espetáculo Propaganda. do poder. E a mesma coisa aconteceu com o projeto. Eu não sabia, eu queria chamá-lo Lusaland. Que é horrível, estás a ver? Não tem jeito nenhum. Pronto, mas... Export funciona muito melhor, não é? Tens que arranjar uma expert para te falar em export. A próxima vez. Propaganda, outras coisas que tu investigas mais, é a propaganda narrativa visual e nas redes intelectuais durante o regime do Estado Novo. Aconteceu, entretanto, a pandemia. Tu em 2020 ganhaste esta bolsa da FLAV e porque querias investigar também na Brown University, lá em Boston. Mas aconteceu... Providence, sim. Eles são muito orgulhosos a dizer que é Providence, Rhode Island. Que não é Boston, não é Nova York, é ali perto. E que veio a pandemia, fechou tudo, o espaço aéreo, tudo, tiveste que ficar lá alguns tempos, e os livros que tu tinhas da biblioteca, foste devolver, dizias tu, e as empregadas da biblioteca estavam vestidas com... parecia um convidário. Foi uma cena surreal, porque, imagina, eu, como é que dizemos... Este era o meu sonho, o grande sonho era tipo, eu sou completamente, comigo o soft power americano funciona imenso, ou seja, aquela ideia tipo, de ir estudar num grande college, da Ivy League, era o meu sonho, tipo, imagina, não só ir lá, mas também ser professora lá. Estamos em Providence, tens livros requisitados nos Estados Unidos, estás a cumprir este sonho de estar na Brown University, não sei o quê, e de repente cai a pandemia. Chega uma pandemia mundial. E a pandemia começou, como é que sabemos, as primeiras notícias foram da Itália, não é? Sim. Onde foi muito mal, não é? Foi muito intenso. Foi horrível. E eu lembro-me, os amigos, os meus pais, os meus primos, a gente da aldeia, a ligar-me a dizer, olha, aqui está tudo fechado, como é que vai fazer? Tipo, mas aqui não há, parece que não é nada, isto é uma coisa muito europeia. Por que nos telejornais diziam isso? Sim. Depois, de um dia para o outro, fechou tudo. Recebemos um e-mail. Começou a ser na China, só na China, nunca chegará cá. Exatamente. Que a nossa ministra da Saúde dizia, não, em princípio não vai nada acontecer. Exatamente. E depois vai ser confinado na Europa e chegou, de repente, nos Estados Unidos. E, portanto, recebemos um e-mail da diretora da Brown a dizer que daqui a 48 horas quem devia deixar o campus. Sim. E, no entretanto, fechou o espaço aéreo. Portanto, eu e meu marido, ficámos lá. Sem poder sair. Cheio de livros da biblioteca. Num campus vazio. O que é que eu fiz? Pensei, vou à biblioteca da universidade e consentiram-nos tirar todos os livros que nós queríamos. Para ficar entretido em casa a investigar. Mas que até podia ser muito simpático, se não fosse que eu, tive ataque de pânico totais. E quando eu cheguei à biblioteca, eles estavam todas vestidas com o fato F1, faz de conta? Sim. Parecia tipo uma cena tipo de um filme surreal. Stranger Things. Sim, Stranger Things total. Mas pronto, depois da primeira semana com o ataque de pânicos, depois descobri como é que era a vida lá, e foi muito giro porque isto tem a ver com a comunidade portuguesa luso-descendentes, porque é uma comunidade muito grande e começamos nas redes sociais a entrar em grupos redes de solidariedade. E, portanto, por exemplo, todos os domingos organizávamos um potluck lunch, ou seja, cada um de nós, cada família levava a sua comida, estávamos distanciados. Exatamente. E comíamos na rua. E havia um senhor dos Açores, originário de São Miguel, a tocar. Como em New Bradford, não sei o quê. Ali totalmente, são todos os açorianos. A tocar guitarras. Tu, entretanto, naturalizaste portuguesa. Sim. Concorreste a uma bolsa Fulbright, Portugal, e regressaste até ao New England, neste caso à Universidade de Massachusetts, para estudar esta coisa interessantíssima, o impacto do culto de Fátima nas comunidades luso-americanas durante a Guerra Fria. Portanto, isto quer dizer o quê? Portugal, um bastião católico anticomunista, isto também influenciou a direita radical católica americana? Totalmente. Esta é a minha nova investigação, ou seja, como... É impressionante isto. Sim. E é impressionante porque tudo isto começou no final dos anos 40, ou seja, com um padre português que chamava-se João Cacella, que é o padre de uma igreja do St. Anthony no Bronx, a criar... que estava lá, trabalha com imigrantes, etc. E criou uma congregação, vamos chamá-las assim, que chama-se The Blue Army. Que ainda existe. Pois existe. Em Fátima há um coisa do Exército Azul, com uma espécie de cúpula e não sei o quê. Mas não é só em Fátima. No meio do New Jersey... Há imensos santuários. Lá em Fátima há um santuário enorme. Denominações. Há um santuário enorme no New Jersey que é dedicado à Nossa Senhora de Fátima. E como é que funciona? Funcionou que na altura isto era, vamos dizer assim, a ícona perfeita para passar a imagem do Portugal
anticomunista e muito católico. Porque a mensagem de Fátima falava nisso, que rezem pelos erros da Rússia, que vai espalhar os erros pelo mundo. Exatamente, até o segundo segredo fala disso. Exatamente. É impressionante. E foi completamente manipulado pela propaganda. Só que depois este culto mariano que supostamente devia... que começou como forma de propaganda do Estado Novo, foi apropriado pela direita conservadora americana. E continua. Continua. E chegou a um ponto que nos anos 60 o Blue Army tinha um avião privado para viajar entre o New Jersey e Fátima. Todas as semanas. Incrível. E levava... Eu aterrar ali em Montreal, na base aérea, ali perto. E levava os peregrinos por cá. Exatamente, os peregrinos, que engraçado. Olha, quando é que isto sai, esta coisa tua? Já saiu algum livro, alguma coisa? Daqui a 10 anos. Estamos à espera como o exército, como o espetáculo do poder. Não, mas isto é interessante, é uma coisa interessante. Olha, eu gosto muito disto. Professora, também és, professora visitante da FLAD, tens uma forte ligação ao ensino e à formação avançada, à internacionalização, aqui tens coisas com a NYU, New York University, Brown University, a University of Massachusetts, Dartmouth, etc. Tu gostas muito também, e é importante para o teu trabalho, Ana Rita, esta ligação e este olhar transnacional, não é? Sim. Ganhas muito com ter colegas estrangeiros que te fazem chegar coisas dos Estados Unidos e de Itália. Para estudar isto é importante, não é? Ainda há pouco tempo tiveste, ou ano passado, tiveste também de dar conferências lá fora. Sim. Já na segunda-feira vou para a Argentina. Estiveste lá em New Bedford. Vais outra vez? Sim. Sim. Ensinar a nação, as posições políticas e estratégia cultural do Estado Novo na década de 30. Isto foi uma coisa que foste dar do Centro de Estudos e Cultura Portuguesa. Sim. Tem a ver com isto em New Bedford também, foste lá. Sim. Acho que em maio do ano passado estiveste lá. Portanto, é muito importante este input estrangeiro dos colegas que fazem chegar coisas. É a coisa que eu sofri mais durante a pandemia, não poder viajar e não poder ter ligações com... Porque afinal os colegas tornam-se quase uma rede de amigos também. E como é que como é que no caso da minha ex-colega do doutoramento, são ligações que se mantêm durante anos. Exatamente. E que voltam. E que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas. Não gosto de fazer aqui trabalho sozinha. Este de facto, um dos projetos mais exigentes da tua carreira foi, de facto, estas exposições, esta exposição do espetáculo do poder. Um trabalho de 10 anos que parecia que não ia ter fim, como todos os trabalhos que tu agarras. Mas tu próprio me puseste um prazo. Foi a exposição. Se não fosse a exposição, este livro não existia. Portanto, eu vou começar já... Sim, senão não existia. Porque eu continuo a dizer, falta ainda mais uma coisa. A procrastinar, o perfeccionismo. É o perfeccionismo, mas também é a curiosidade. Ou seja, cada vez que eu estava num arquivo, por exemplo, encontrava uma outra coisa que abria uma parêntese de 2, 3 anos. Exatamente. Parava, ia para outra coisa e voltava. Tudo a fundo e não sei o quê. Por isso ia ser uma teia e, de facto, tiveste que impor um prazo. Por exemplo, agora estamos a fazer... Estava a estudar essa cena de Fátima, estava num arquivo e reparei, por exemplo, que havia outras coisas, de abrir novas parênteses. Sim. Por exemplo, há uma história giríssima dos astronautas da NASA que foram para Portugal no padrão de descobrimentos. Não sabia. Foram viagens que foram organizadas pelo governo, mas também pela TAP. E aquela cena, na altura, era muito propaganda também. A ideia que, como a narrativa, não é, do padrão, volta a ser reatualizada pelos astronautas da NASA. Giro. E senão, o governo americano a montar uma exposição da Casa de Washington, igual, na Feira Popular, no 47 ou 49, já não me lembro, e dentro estava uma exposição sobre o comunismo. Portanto, é assim que eu trabalho muito mal. Não, é assim, trabalho muito mal, porque abro parêntese. Então, isso é bom, quer dizer... Sim, mas depois que eu não acabo. Exato. Tens aqui que pôr os tais limites, os tais deadlines. Acabou. A rádio tem a mesma coisa que te apaixona, os podcasts. Sim, adoro os podcasts. History Book Corner ainda é um podcast que ainda existe. Quer dizer, é uma coisa interessante, porque esta é a minha primeira vez num podcast como deste lado. Convidada? Como convidada, mas já fui host. Eras tu entrevistadora? Sim, é bom estar desse lado? Sim. A falar o que tu gostas e não sei sim. Claro que sim, é a tua paixão, é óbvio. E também teatro, é engraçado, tu também gostaste muito de teatro e de cinema, sempre. Sim, sempre. Chegaste a fazer teatro também? Fiz teatro vários anos e talvez é por isso... Teatro de improvisação, não é fácil? Teatro de improvisação. Fiz na Itália. Sim.
porque... É a terra do comédia dell'arte. Também. Mas é também esta paixão pelo teatro que levou-me a olhar para a propaganda deste tipo de forma. A ideia que são encenações, não é? Que são encenações. É claro. É esta minha formação no teatro que deu-me este olhar também. E teatro também, e cinema também é muito giro, porque o Doc Lisboa é uma coisa que tu adoras, tu quer documentários, obviamente. Sim. E depois este ciclo de cinema de Lisboa enquanto capital da espionagem durante a Guerra Fria, uma coisa que colaboraste com o Rui Lopes. Sim, que vai estrear agora no dia 2 de março na Cinemateca. História Contemporânea, exatamente. Vai agora para a Cinemateca, sim, é isso? Sim, dia 2 de março que começa o ciclo. Muito bem. E também tenho uma curiosidade, eu também já fui num filme português. Já entraste no filme português? Sim, como Por causa de quê? Não era nada de especial, mas foi, como é que se diz? Figurante? Figurante. Ok. Porque tenho uma amiga que é figurinista, precisavam de italianos porque uma parte do filme estava supostamente gravada na Itália. Ok. E portanto fui lá só para ver como é que funcionava. E adorei. Pronto. E quando tu falas em cinema, e agora estamos a falar outra vez de Estado Novo, lembro logo da Leni Riefenstahl. Exatamente, que era a grande propaganda, usou-a muito para a imagem dos nazis, aquelas paradas. O filme dela, a Olímpia. Morreu com 103 anos, ela, há 20 anos. Sim. É impressionante. O filme dela é um dos exemplos mais espetaculares do cinema de propaganda, porque tem uma atenção à estética dos corpos. Foi realizado na altura da Olimpíadas em Berlim. Dos Jogos Olímpicos de Berlim, e obviamente... Jess Owens e aqueles famosos casos. E obviamente era tipo uma exaltação do corpo ariano, não é? Claro. E quando ganhou o Jess Owens, o preto, ganhou aquela coisa, foi o Hitler ficou um bocado feliz quando foi falar. Sim, muito bem. E também, já agora, à parte, como é que tu descontrais, como é que tu sais, a parte do cicloturismo é muito importante, a bicicleta. Tu às tantas já andaste pela Holanda, pelo Algarve todo, descobri a bicicleta durante a pandemia, porque... estávamos fechados em Providence, não podíamos fazer nada, nem podíamos sair do estado do Rhode Island, que é minúsculo. Sim. E então eu e meu marido começamos a ir de bicicleta e descobri a bicicleta elétrica. Pronto. Que dá satisfação para também quem não é muito atlético como mim, mas isto e dá a possibilidade de fazer vários quilómetros. Exato. E portanto, a partir daí... Exploraste a Flandres. A Flandres é plana. Portanto, sim, o norte da Bélgica. Tenho que dizer que é uma das mais... Mas o Algarve tem umas montinhas. Exatamente, uma das mais exigente foi o Algarve. Sim, acho que a Eslovénia e tal. Sim. Bonita a Eslovénia, é tão bonito. Sim. Onde tu andaste. Muito bem. E fazes conferências e tal. Aconteceu-te aquela ida à China. Aquilo era autêntico Jogos Olímpicos da história, não é? Uma coisa que tu foste em 2025, Conferência Internacional. 2015, das Ciências Históricas. É o congresso, não é? É um congresso. Basicamente são os Jogos Olímpicos da história. Porque acontece cada 5 anos. Aliás, esta foi a última edição. Também porque no 2020 estava tudo fechado, portanto foi então na China, não é? Foi online. Claro, em 2020 devia ser em Polónia e devia ir, mas não fomos. E agora em 2025 devia ser em Jerusalém e não foi por causa do conflito. Portanto, esta foi a última edição. Mas foi uma coisa fabulosa, porque... Eles vibravam como se fossem os Jogos Olímpicos. Totalmente. Trocavam pins e cartazes. Sim, trocavam pins, cartazes, Nós chegamos lá e havia, os autocarros a dizer Welcome Historians. Que é extraordinário. Os canteiros de flores com mensagens tudo. para vocês, historiadores. Parecia as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos. Era uma coisa... Muito eu nunca tinha visto uma coisa deste tipo. Esta exposição, então, o espetáculo do poder, políticas exposições, comissariada por ti. Aliás, que ganhaste um prémio, este prémio Extensão em Ciências Sociais, 2024, do Instituto de Ciências Sociais, como a história de facto pode ser manipulada e foi manipulada pelo poder. Não podia ser, mais uma vez, digo, o local mais apropriado, o padrão dos descobrimentos, aliás, do Cottinelli e Telmo, que quando tinham um testamento que aquilo devia ser demolido, mas depois o Salazar aproveitou os 500 anos da morte do infante e ergueu, era em staff, e ergueu em pedra, uma escala um bocadinho diferente, não é exatamente igual. Há algumas pormenores que mudaram, sim. Com as maravilhosas estátuas do Leopoldo de Almeida, e continua a ser um marco importante. Este livro da Tinta da China é espetacular. Eu gosto, sabes, do que é? O formato. Porque não é um catálogo, digamos assim, da exposição, percorre aqueles núcleos todos que nós vimos, aqueles 4 núcleos, mas muito gráfico, muito gráfico. É a Tinta da China, confiaste numa editora extraordinária para isso. E depois é assim 1 palmo por 1 palmo, quer dizer, um quadrado pequenino, não é aquele coffee table book. Exatamente. Que seria caríssimo, ninguém podia ter. Este é um livro muito acessível e muito bonito. Era o que eu quis. Queria muito trabalhar com a tinta da China, porque eles têm muita atenção ao gráfico.
ao pormenor gráficos. Foram excelentes nisso. E também porque eu já tinha visto este formato e adorei. Porque não queria. É um híbrido, vamos dizer assim. Sim. Não é um catálogo puro, mas também não é um livro. Um ensaio. Um ensaio muito pesado. É pensado mesmo para. Tem muito grafismo e tem que ter. E para o que é, para o tema que é. E por isso também alivia muito e diverte muito. Também gosto muito porque, depois quem comprar verá, tem páginas cinzentas por dentro que são aprofundamentos. Sim. Que é as páginas brancas, vamos dizer assim, tratam de Portugal, as páginas cinzentas tratam de que se passava fora. Muito engraçado. E isto é tão importante porque quando a gente pensa no Atómio em Bruxelas, e a Torre Eiffel em Paris, o Crystal Palace em Londres, o Padrão de Descobrimentos, o Space Needle de Seattle, o Palazzo della Civiltà Italiana em Roma, são tudo marcos de exposições. Exposições. Portanto, as exposições sempre marcaram as cidades, como a de Belém marcou. Mas também aqui a Expo. Exatamente, como a Expo, mais recentemente aconteceu, a Expo marcou e tanto todo um bairro inteiro. As ditaduras aparecem nos anos 20 do século XX e naquele período entre guerras, e foi nessa altura, começou a haver tantas exposições, como tu disseste, numa década, houve 50 em vários países. Criou-se então este Bureau Internacional de Exposition em Paris, para gerir um bocadinho esta exposição de Paris, as internacionais e não sei o que mais. Porque isto era um caos. Pois, às tantas não havia que pôr regras nisto. Sim, deviam pôr regras, porque as exposições eram uma coisa que dava uma visibilidade às nações, aos governos, exatamente. Imensa. E, portanto, se até os anos 20 era, sobretudo, exposições europeias, a partir dos anos 20 os americanos começam a entrar nesse jogo. Então, à grande, claro. À grande. Sim. E, portanto, começa a romper-se o que é chamado o monopólio imperfeito entre Londres e Paris, e os americanos começam a investir nisso. São Francisco, Nova York, St. Louis, Chicago. E tiveram que criar este bureau para que se desse uma regra a isso. Cidades de ilusões. Os visitantes viajavam no tempo e no espaço, quando entravam nestes espaços. Mas se nós pensamos, por exemplo, eu não fui na Expo de 98 em Lisboa, mas fui na de Milão de 2015. Sim. Se nós pensamos numa exposição, pensamos de fazer uma viagem num espaço físico razoavelmente restrito, mas estamos a dar uma volta ao mundo. Exatamente. E no tempo também. E no tempo. Claro. Isto é o futuro e o passado. E esta é a grande capacidade de transmitir mensagem da exposição. Cidades, ou seja, de ilusões, sem dúvida. É ilusão. Aqui falas muito deste núcleo sobre o pavilhão dos esportes, os anos 30, a política vai à cena, este primeiro núcleo, o Parque Eduardo VII, que é que foi lá ensaiado, tem umas fotografias extraordinárias. É mais um marco na cidade. E o pavilhão dos esportes, que afinal foi construído cá e mandado para o Brasil, depois esteve lá imensos anos, veio, ficou degradado, agora foi restaurado. O antigo pavilhão português das indústrias, muito, muito curioso. Vais falando disto, vais falando destes pormenores. O Salazar, por exemplo, que nunca foi em nenhuma exposição estrangeira, mandava uma estátua dele em corpo inteiro para representá-lo. Isto é engraçado, ou seja, Salazar nunca viajou, sabemos. Sim, e só uma vez de avião e não gostou. O que é que viajava era a sua estátua, portanto as pessoas só conseguiram ter esta imagem em forma de estátua. E ele não queria ir, e o António Ferrigo convenceu, por exemplo, a ir à de Nova Iorque, se não me engano, ou de Paris. Não, foi sobretudo, no caso de Nova Iorque, foi sobretudo o embaixador da altura em Washington, que era um madeirense, que chama-se João de Bianchi, curiosamente tinha um apelido italiano. Italiano, exatamente. E há um documento giríssimo, um documento super interessante, onde é que ele diz, nós temos que estar nesta exposição porque os americanos nem sabem que nós não somos a Espanha. Exatamente. Temos que dar... Acho que hoje isso acontece. Temos que dar o sinal que o nosso é um país em paz, porque a exposição em 39 ainda estava com a Guerra Civil. Sim, aquela de Paris foi extraordinária, porque havia os grandes, o pavilhão da União Soviética, o pavilhão da Alemanha nazi... E por trás da Torre Eiffel. E por trás da Torre Eiffel, no Trocadero, incrível. E nós inscrevemos à última da hora. Sim. E por acaso tivemos, tu contas isso, um pavilhãozinho junto ao Rio Lindo, um sítio lindo. Sim, foi porque a Turquia desistiu. Portanto, também foi uma sorte. Isso não sabia. Foi porque era o suposto ser um spot da Turquia, desistiu e... Que era um sítio ótimo, junto ao Rio. Era um sítio fantástico. Sim. As fotografias são fantásticas. As ditaduras copiavam-se e influenciavam-se esteticamente muito nas arquiteturas efêmeras, nas representações artísticas, nas narrativas históricas subjacentes, tudo isto que tu contas. Neste outro núcleo, tu falas deste extraordinário simulacro de bombardeamento que celebrava o 28 de maio de 36, um simulacro de ataque aéreo à capital, com o Diário de Notícias a escrever tudo o que estava a ser bombardeado naquele momento. Daí a pouco tempo a Espanha ia começar uma guerra civil. Mas, no fundo, isto era uma mensagem para dizer, estão a ver, isto nem é os militares que podem salvar, é o regime que se nos mantém, mas a coisa... afasta o caos e dá a ordem. Sim. Mas a coisa mais engraçada é que tudo isso é feito antes do Orson Welles.
Exatamente, do 4 anos antes, exatamente, que influenciou o mundo inteiro, este podcast famoso. Exatamente. E eu sempre digo isso, imagina as pessoas que não moravam em Lisboa e que foram ver os jornais com esta notícia na primeira página. Lisboa é bombardeada. E depois é só... Com fumo a sair do Teatro Nacional, exatamente, é só na páginas depois, na segunda, terceira página, dizer este é um simulacro. Nós estamos a fingir, isto é só para fingir. Portanto, este é espetacular. É extraordinário. Falas disso, pavilhões coloniais, a importância que isso houve, o vinho do Porto e as conservas, que nos vendiam também em Nova Iorque, em todo lado. É de facto a exposição de São Francisco também, que aconteceu em 39. Falas aqui do Augusto Castro e do António Ferro, de facto as duas pessoas importantes neste período. Como Belém, este quarto núcleo fala de Belém e desta exposição do mundo português, foi talvez a maior e mais eficaz do Estado Novo. Sim. Eu acho que foi a segunda maior depois de Portugal 98, portanto a maior do Estado Novo. Com certeza. Este regime aprendeu a comunicar de maneira simples e direta depois de alguns fracassos, como tu contas. Sim, porque... Mas os portugueses não sabiam ler na altura também. Havia muitos analfabetos. E tinha que ter uma imagem fortíssima. Claro. Mas é interessante porque quando nós falamos do espetáculo, temos que pensar que por cada espetáculo há os bastidores. E se nós vamos ver os bastidores, ou seja, a correspondência, os orçamentos, a reticência de Salazar, podemos ver que todo este brilho, tudo isto chegar a hora, ser uma representação da ordem, afinal não era tão verdadeiro, ou seja, era muito uma construção. Exatamente. E era uma construção, depois o António Ferro, sobretudo, aprende isso como monumentalidade da exposição aos estrangeiros e aprende também que para falar com os portugueses da altura, que eram largamente analfabetas, precisava de dar um impacto imediato e não apostar muito nos documentos, não apostar muito nas coisas escritas. É por isso que Belém foi um sucesso. Foi um sucesso para a altura. Se nós vamos ver os números das pessoas que visitaram a exposição em comparação com o número dos habitantes da época... Foi brutal. Foi brutal. Impressionante. Muito bem. E acabas o livro com algumas exposições até lá fora, nunca realizadas. O que é que tu aprendeste... Aprendes alguma coisa... Ou o que é que tu tiraste destes 10 anos de investigação daqui? Alguém pode olhar para esta época e dizer o que é que nós podemos aprender com isto? Qual seria a principal lição que tu tiras desta manipulação e desta propaganda? De ter cuidados com a manipulação das informações. Acho que esta é a mensagem que eu aprendi que queria transmitir. E que agora volta a ser muito importante. É muito importante. Ou seja, atrás do brilho é uma mensagem, cuidados que também as coisas que parecem divertidas, afinal, nem sempre são só divertidas, ou seja, há sempre uma mensagem, há sempre... Subliminar que seja, mas é preciso ter cuidado. Ter cuidado com essa literacia também política que devemos ter a perceber e não nos deixar de manipular assim com essa facilidade. Muito importante. E muito bom. Ana Rita, mais uma vez, quero muito agradecer-te muito a tua disponibilidade. Foi muito bom ter estado cá. Fica aqui esta dica para quem nos ouve. Está aí à venda já o Espetáculo do Poder, Política e Exposições 1934-1940, de Ana Rita Gori, uma edição da Tinta da China, um livro /catálogo que vale muito, muito a pena ver. E Ana Rita, até à próxima. Faz mais exposições, faz uma de Sob Fátima para o ano. Daqui a 10 anos falamos. Está bem. Vá, obrigado. Obrigada.